Olá, CD concurseira, olá, CD concurseiro. A gente vai dar sequência aos quizzes. Antes de dar sequência, eu queria convidar você, se você não é assinante do canal, assina o canal e clica no sininho para você receber as nossas notificações. E também a gente vai deixar aqui embaixo o link do nosso canal do Telegram. Lá no Telegram, 4, 5 vezes por semana a gente dá dicas exclusivas em áudio no Telegram que você vai lá e escuta de forma exclusiva. E lá também a gente vai começar a postar os materiais. Quando a gente postar os quizzes, quando a gente postar as nossas Superclass, vamos postar lá no canal do Telegram. Outro recado que eu queria dar para vocês, terça-feira, dia 31 de dezembro, a gente vai ter uma Superclass da banca RBO para quem vai prestar os concursos de São Sebastião e com os concursos de Belo Horizonte. Então, se você tiver no dia 31, acessa lá e a gente vai fazer essa live meio-dia, entre meio-dia e 1h, vamos começar essa live para a gente mostrar a consistência, que é um fator bastante importante para você que acompanha bastante a gente. Nesses quizzes que a gente vai falar, eu vou comentar o primeiro quiz, que é o quiz 738, que é um quiz que era para ter sido gravado na semana passada, só que a gente acabou errando por erros técnicos e a gente vai postar nessa semana, que é um quiz a respeito das técnicas anestésicas, né, de boca fechada ou pessoa que tem uma limitação em relação à abertura. Vamos falar de quizzes das bancas VUNESP e da banca RBO. VUNESP, que vai fazer o concurso da EBSER, lá em Uberlândia, Morro Agudo, Várzea Paulista, e a RBO, que vai fazer os concursos de Belo Horizonte e concursos de São Sebastião. Então vamos para o quiz 738, é o primeiro que a gente vai falar, esse é o quiz que ficou faltando, vamos falar sobre ele, é um quiz a respeito de técnica anestésica. Peruíbe 2019, um concurso bastante recente. Técnica indicada para o bloqueio do nervo alveolar inferior com abertura bucal diminuída ou ausente, né, boca fechada. É A. Pterigomandibular, B. Gilmore, C. Golgates, D. Wasmond e E. Vazirani aquinose. Esse é um tipo de pergunta em relação a boca aberta, boca fechada, que é bastante questionado. A gente inclusive já tem vídeos, se você puder procura lá, depois a gente coloca na descrição vídeos a respeito de Golgates e Vazirani aquinose. Primeira dica importante, Golgates e Vazirani aquinose. Golgates seria aquela técnica em que vai ser anestesiado realmente o nervo mandibular. É um bloqueio verdadeiro. Já a Vazirani aquinose, quando a gente pensa em Vazirani aquinose e Golgates, Vazirani aquinose é justamente a que tem utilizada em pessoas que têm uma limitação de abertura bucal. E aí é a resposta dessa questão e Vazirani aquinose. Qual a dica que a gente dá para os nossos alunos, né? Golgates. Quem que grita gol com a boca fechada, né? Gol! Então gol, boca aberta, Golgates, né? Vazirani aquinose, boca fechada, limitação de abertura, paciente com trismo, paciente inconsciente, você vai poder dar esse tipo de técnica. Vazirani aquinose é a resposta. E as bancas gostam desse tipo de pergunta, dessas diferenças, principalmente em relação a Golgates e Vazirani aquinose. Então esse foi o quiz 738, o quiz que ficou faltando. Depois a gente coloca aqui na descrição também o vídeo, que a gente tem vários vídeos falando a respeito de Golgates, Vazirani aquinose, para que você direcione ainda mais o seu estudo. Vamos agora para o quiz 739. Banca RBO, concurso de São Sebastião. Esse concurso foi o concurso que foi cancelado. Vai ter uma nova prova em fevereiro de 2020, né? Estamos chegando aí em 2020. E essa banca é a mesma banca que vai fazer o concurso de Belo Horizonte, já foi escolhida. O processo de perda da estrutura dental associado a estresse mastigatório, quando a força mastigatória causa rompimento das ligações químicas dos cristais de esmalte, levando à perda de estrutura, é denominada A. Abfração, B. Abrasão, C. Retração, D. Atrição. Então você que vai prestar um desses concursos, seja ele Belo Horizonte ou São Sebastião, esse tipo de pergunta em relação à patologia dentária é um assunto bastante recorrente.
A gente já fez uma Superclass na semana anterior a respeito de patologia de glândula salivar, que também é um assunto bastante recorrente. Estamos mostrando para você justamente os conteúdos que são mais pedidos pela banca RBO. E patologia dental, em relação à patologia dental relacionada aos desgastes dentários após o desenvolvimento já do dente, após a erupção do dente, como esses, abfração, abrasão, atrição e erosão, são temas muito perguntados pela banca. Então, é importante que você, se você tem alguma dúvida em relação a esses temas, você foque, porque é um tipo de pergunta que cai muito na banca RBO. Então, se você vai prestar um desses dois concursos, foca nesse e assiste com detalhes esse vídeo que eu vou passar alguns conteúdos teóricos importantes. Então, perda da estrutura dental associada ao estresse mastigatório. Não é desgaste em relação ao contato dente-dente, porque se fosse o desgaste dentário relacionado ao contato dente-dente, seria a atrição. A atrição pode ser fisiológica, quando acontece essa perda com o decorrer dos anos, ou uma atrição patológica, que é relacionada ao bruxismo. Então, o bruxismo é um tipo de atrição patológica. E esse não é o gabarito, porque não fala dessa questão de contato dente-dente, mas sim quando essa perda está associada a essa força mastigatória, causando um rompimento das ligações químicas dos cristais de esmalte. E geralmente essa perda acontece em que região? Na região de pré-molares, onde a região de cervical dos pré-molares é uma região mais que tem um conteúdo de esmalte mais fininho e, consequentemente, nessa região acontece essa perda devido ao estresse mastigatório. Como que a gente chama isso? A gente chama isso de abfração. Então é muito importante esse tipo de questão. Abrasão é quando acontece uma perda da estrutura dentária, geralmente na região cervical, decorrente de outros objetos externos, não é ao dente, então está relacionado com escova, por exemplo, o uso de escova com força excessiva. Uma abrasão acontece muito mais intensamente, por exemplo, após as pessoas ingerirem alimentos ou bebidas ácidas, hoje em dia, que é muito comum. Tem gente que, nossos pacientes que não bebem nem água, bebem apenas refrigerantes, né? Então bebidas carbonatadas, porque essas bebidas têm um pH bastante inferior ao pH crítico, inferior ao 5,5. Se a pessoa ingere bastante esse tipo de bebida e logo depois faz a escovação, e a escovação com uma pasta mais abrasiva e com uma força mais intensa, pode intensificar o processo de abrasão. A abrasão só acontece decorrente da escovação? Não. A abrasão pode acontecer quando a pessoa coloca outros objetos, por exemplo, alfinete, as costureiras. Então, pode ser cachimbo, por exemplo, pode ocasionar a abrasão, e isso é relacionado a objetos externos. Retração não tem essa relação, né? Seria mais relacionado ao tecido gengival e não acontece uma perda, né, da estrutura dental. Pode acontecer? Pode, né? Acompanhar a retração pode acontecer, por exemplo, a abfração, mas a retração em si não é uma perda da estrutura dentária, e sim é uma alteração do tecido gengival. Então aqui uma pergunta muito importante para você que vai prestar os concursos da banca RBO. Ela gosta bastante desses assuntos, dessas questões relacionadas à patologia dentária. Uma dica muito importante para você que está assistindo esse vídeo. Então aqui uma imagem de uma abfração, pode acontecer na região de caninos e pré-molares, já está acontecendo também o processo de abrasão, né? E aqui uma abrasão mais significativa, né, já mais de forma generalizada, tanto aqui na região de dentes inferiores, uma abrasão importante relacionada ao uso, né, ingestão frequente de bebidas carbonatadas, refrigerantes. Então essa foi uma questão muito importante. Se você tem dúvida, é importante que você ressalte, né, vai lá e consulte a respeito desses tipos de alteração. Agora vamos para o quiz 740, também da banca RBO. Os artigos e materiais utilizados na área de trabalho, incluindo vestimentas e equipamentos
de proteção individual, desde que não apresente sinais ou suspeitas de contaminação química, biológica ou radiológica, podem ter seu manejo realizado como resíduo de serviços de saúde pertencentes ao grupo. Aqui outra dica importante, eles gostam desse tipo de pergunta. Não só a banca RBO, mas você que vai prestar, por exemplo, concurso de Ribeirão Pires, né? Eles gostam desse tipo de pergunta especificamente, é outra banca, Banca Instituto Mais, mas eles gostam dos resíduos de serviços de saúde, RSS. Então você tem que saber A, B, C, D e E, inclusive, porque são fontes de perguntas frequentes nessas duas bancas, RBO e Instituto Mais. Então está falando que os artigos utilizados na área de trabalho, incluindo vestimentas e equipamentos de proteção, EPI, desde que não apresente sinais de suspeita de contaminação, porque se tivesse suspeita de contaminação biológica, seria A. Se tivesse suspeita de contaminação química, B. Contaminação radiológica, C, material radioativo. E como não tem nenhuma suspeita dessas contaminações químicas, biológicas ou radiológicas, esse material é classificado como risco D. É o lixo comum, é o lixo que a gente até faz, né? Produz, por exemplo, em casa. É o lixo que é colocado em saco preto, não há necessidade de colocar em nenhum invólucro diferente, porque, por exemplo, o nosso lixo de risco A a gente coloca em sacos brancos leitosos. Então, dependendo da classificação também, o manejo desse resíduo é feito de forma diferente. Então, o D, saco lixo preto, que a gente utiliza normalmente. O A seria o branco leitoso. O B, daí a gente vai explicar um pouquinho a respeito de cada um deles. Então, resíduos de serviços de saúde, ou RSS, sigla RSS bastante importante. Grupo A, engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos, que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Então é o lixo que a gente produz no nosso consultório odontológico, o lixo contaminado, o lixo que a gente vai colocar no saco branco, bastante importante. Grupo B, contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Grupo C, quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores a limites de eliminação especificado nas normas de Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Então, as clínicas, por exemplo, que têm aparelhos de cintilografia, elas têm esse lixo de grupo C, ou resíduos de grupo C, que devem ser descartados de forma diferenciada em relação aos outros resíduos. Grupo D, não apresentam sinais biológicos, químicos ou radiológicos à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. É o que eu acabei de falar no início da questão, falando que esses lixos podem ser descartados em sacos pretos ou azuis, por exemplo. E o grupo E são aqueles materiais perfluorocortantes ou escarificantes que a gente vai descartar de que forma? Naquelas caixas amarelas que a gente deve ter no consultório, né, ou aonde você trabalha. Essas caixas amarelas são recipientes em que essa caixa de papelão vai fazer uma proteção em relação a esses materiais perfluorocortantes para quem for manusear aquele resíduo. Então, todo mundo conhece também os resíduos de serviços de saúde do grupo E. Esses fazem muito parte do nosso dia a dia, tanto o A quanto o D e o E são partes do nosso dia a dia. O B e o C já não são resíduos que a gente costumeiramente tem bastante relação. O B, por exemplo, tem relação com, por exemplo, os resíduos de radiologia, né? Aquelas águas em que a gente colocou as águas não, os líquidos, né? Tanto o revelador quanto o fixador são classificados como grupo B. Então isso é bastante importante também. O C, que é um tipo de resíduo que a gente não manuseia muito, seria aquele lixo relacionado a um resíduo, por exemplo, a ampola do nosso aparelho de raio-x tem que ser descartado de forma diferenciada. Então esse tipo de pergunta é uma pergunta que costumam fazer tanto na banca RBO quanto na banca Instituto Mais, que vai fazer o concurso de Ribeirão Pires. Então vamos para o quiz 741.
Essa é uma pergunta que gerou um pouquinho de controvérsia, né? As respostas nos quizzes, tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente observou que gerou um pouco de dúvida. Mas aqui a pergunta é bem clara e aí eu vou mostrar onde está essa clareza e por que é essa resposta. As pessoas começaram a discutir durante os quizzes, falando, não, mas segundo tal referência é tal, mas eu vou mostrar exatamente aonde existe essa referência. Concurso da RBO São Sebastião. Sabendo-se que a fluoretação das águas de abastecimento público é elemento essencial da estratégia de promoção de saúde, eixo norteador da Política Nacional de Saúde Bucal, o valor máximo é de. É o valor ideal? Não! Não é o valor ideal. Muita gente falou, mas o valor ideal não tem aqui. O 0,5 é muito pouco, né? Seria 0,7, 0,8. Esse é o valor ideal, principalmente porque a gente mora num país tropical. Como a gente mora num país quente, a gente consome mais água, esse valor é inferior. Se a gente morasse num país temperado, com clima temperado, a ingestão de água, de abastecimento, geralmente é menor. Consequentemente, essa concentração pode ser maior, porque a ingesta de água vai ser menor. Então depende do clima do país também, vamos modificar essa questão de concentração do flúor na água de abastecimento. Mas aqui existe essa referência que é o valor máximo, não quer dizer que é o valor ideal. E aí muitas pessoas acabaram confundindo em relação ao valor máximo. Aqui está bem claro na pergunta, o final, o valor máximo é de alternativa A, 0,5 ppm ou miligramas por litro, B, 1 ppm ou miligramas por litro, C, 1,5 ppm e D, 2 ppm. A resposta correta é 1,5 ppm. Esse é o valor máximo, não é o valor ideal. Porque, como eu falei para você, o valor ideal aqui no nosso país, principalmente quando a gente fala de climas mais quentes, é de 0,7 a 0,8 a concentração. Mas o valor máximo, até o valor máximo, segundo a Política Nacional de Saúde Bucal e segundo essa resolução do Ministério da Saúde, do Gabinete Ministerial, 518 de 25 de março de 2004, o valor máximo permitido, VMP, a sigla, de fluoreto na água de abastecimento é de 1,5 ppm, ou seja, 1,5 miligramas de fluoreto por litro de água. E isso está onde também? Além de estar nessa resolução, a gente tem no Guia dos Fluoretos, que é a publicação do Ministério da Saúde. Se você tem interesse nesse guia de fluoreto, coloca o seu e-mail aqui depois, que a gente vai mandar para você o guia de fluoreto, que é um material bastante importante. E nesse guia de fluoreto está descrito que o valor máximo permitido, segundo essa portaria do Ministério da Saúde, é de 1,5 ppm para você não mais errar uma questão dessa. É que na hora que a gente lê rápido a questão, a gente pensa num valor ideal, que é geralmente o fruto das perguntas. Mas aqui ele modificou um pouquinho a pergunta e perguntou a respeito de valor máximo. Agora vamos para o quiz 742, Banca VUNESP, Guaratinguetá 2019. Em relação à cárie dental, os níveis de prevenção primária, secundária e terciária podem ser encontrados respectivamente na alternativa. Aqui uma pergunta importante, porque alguém falou no Instagram que essa pergunta caiu exatamente no concurso da banca IBFC no Hemocentro. Para vocês entenderem que as bancas repetem as questões. Mesmo as bancas diferentes, elas acabam repetindo as questões. E segundo uma amiga nossa no Instagram, falou que essa pergunta caiu exatamente no Hemocentro, num concurso da banca IBFC, que não é a VUNESP. Então, como que a gente estuda? Estuda por perguntas de bancas importantes. A VUNESP, por exemplo, é uma banca muito importante, que ela funciona como modelo para a maioria das bancas do Brasil. Nesse caso, a VUNESP copiou uma questão da banca IBFC. Então, isso é um detalhe bastante importante para reforçar essa questão de como estudar. Tem que estudar por questão. Não à toa a gente faz esses quizzes de forma muito frequente. Toda semana a gente está fazendo pelo menos 6 quizzes. Então, essa é a melhor forma de estudar. Então, essa questão em específico, mas essa questão teve um porém aqui, que eu já vou falar. Tem um gabarito, mas depois essa questão foi anulada, tá?
Essa questão ela foi anulada nessa questão de Guaratinguetá e aí todas as pessoas acabaram recebendo essa pontuação. Mas se a gente pensar, não explica o porquê que foi anulado, mas se a gente pensar nessa questão de níveis de prevenção primário, secundário e terciário, a gente consegue achar uma alternativa. Alternativa A, fluoretação das águas de abastecimento, diagnóstico precoce e próteses. B, fluoretação das águas de abastecimento, A, diagnóstico precoce e intervenção direta nas lesões. C, diagnóstico precoce, restauração direta das lesões e fluoretação das águas. D, diagnóstico precoce, educação em saúde e promoção de saúde. E E, por sua vez, reabilitação, diagnóstico precoce e restauração direta. Sempre quando a gente pensar em terciário, níveis de prevenção terciário, vai estar falando de reabilitar sequelas ou reabilitação. E aí a única alternativa que tem é o nível terciário na terceira, que seria respectivamente, na terceira palavra, é a prótese alternativa A. Nível de prevenção primário, ainda não existe doença. Então, quando a gente pensa na fluoretação da água de abastecimento, quando a gente pensa em vacinação, a gente vai estar pensando num tratamento pré-patogênese, antes da doença. Então, fluoretação das águas a alternativa B também seria, a alternativa C já não seria, diagnóstico precoce. Aí a gente já está intervindo diretamente na doença, mesmo que precocemente. Já seria nível de atenção secundário. Diagnóstico precoce novamente, então essas duas não. E reabilitação seria nível de prevenção terciário. Então a gente já ficaria entre a alternativa A e B. Depois, diagnóstico precoce, as duas estão corretas, nível de atenção secundário. E nível de atenção terciário, prótese, está correto. Intervenção direta das lesões, isso é nível de prevenção secundário. Então geralmente o que a gente faz no nosso mocho, a grande maioria dos nossos procedimentos, com exceção das próteses, são níveis de atenção secundário ou quarto nível de prevenção de Livell e Clark. Quando a gente fala de primário, secundário e terciário, isso a gente está falando de níveis de prevenção de Chaves, de 1988. Chaves, ele fez uma simplificação em relação a Livell e Clark. Por quê? Ele agrupou os dois primeiros níveis de Livell e Clark, agrupou o terceiro e o quarto nível de Livell e Clark e deixou o quinto nível separado. Então, quando ele agrupou os dois primeiros níveis, ele chamou isso de nível primário ou pré-patogênese, antes da doença. Então, quando a gente pensa em promoção de saúde, o que é promoção de saúde? Seria educação em saúde, promoção de saúde, isso seriam... a gente estaria atuando em níveis de atenção primário, primeiro nível de prevenção de Livell e Clark. Já quando a gente pensa em proteção específica, justamente fluoretação das águas de abastecimento, justamente vacinação, que a vacinação são campanhas específicas contra determinadas doenças, por exemplo, vacina contra pólio, vacina contra sarampo, são específicas de algumas doenças. Diagnóstico precoce e tratamento imediato, por exemplo, na nossa área, na área odontológica, qual intervenção poderia ser essa? Por exemplo, o diagnóstico de mancha branca ativa e prescrição de flúor tópico, seja ele gel, seja ele verniz, seja ele de que forma. Limitação do dano, o quarto nível de prevenção de Livell e Clark, que seria o secundário, né? Esse em amarelo secundário. Seria o que a gente faz geralmente no nosso mocho, a maior parte dos nossos procedimentos. Só se colocaria o quinto nível, o nível terciário de prevenção, os procedimentos de reabilitação, de prótese total, por exemplo. Então, prótese total superior, prótese total inferior seria reabilitação ou nível de atenção, prevenção terciário, que a gente vai estar eliminando ou tratando as sequelas. Então esse é um diagrama bastante importante, vem caindo com muita frequência nos concursos da VUNESP esse tipo de questão. E ele aqui perguntou de chaves, primário, secundário e terciário. Quando fala de primário, secundário e terciário, ele está falando de Chaves. Chaves fez um agrupamento dos níveis de prevenção de Livell e Clark. Na grande maioria das perguntas ainda ele prefere perguntar sobre Livell e Clark, que aí são 5 níveis de aplicação e não são 3. 3 foi um agrupamento que Chaves fez mais recentemente já há mais de 30 anos. Agora o quiz 743, Banca VUNESP, concurso de Guaratinguetá.
As ESBs, ou equipes de saúde bucal, na modalidade 2, deve ser composta por, alternativa A, um cirurgião dentista, um auxiliar de saúde bucal. Alternativa B, um cirurgião dentista, um auxiliar de saúde bucal, um técnico de saúde bucal e um médico da família. Alternativa C, um cirurgião dentista, um auxiliar de saúde bucal, um técnico de saúde bucal. Alternativa D, um auxiliar de saúde e um técnico de saúde bucal. E a alternativa E, um cirurgião dentista generalista e um médico da família. Aqui tinha que saber, não tinha jeito. Você tinha que saber essa teoria. Modalidade 1, modalidade 2 e modalidade 3. Depois eu vou justamente falar a respeito dessas modalidades. Mas, quando a gente pensa em equipe de saúde bucal, modalidade 2 é um cirurgião dentista, um técnico de saúde bucal e um auxiliar de saúde bucal. Consequentemente, a resposta correta é a resposta alternativa C. Aonde que a gente encontra isso? Nessas 3 tipos de equipe de saúde bucal. Modalidade 1, qual que é a diferença em relação a 2? É um cirurgião dentista, um auxiliar em saúde bucal, um ASB, ou um técnico de saúde bucal. É ou, não é e. Já a modalidade 2, a diferença é cirurgião dentista, um auxiliar em saúde bucal, ou técnico de saúde bucal, e um técnico em saúde bucal. Então essa é a diferença da modalidade 1 para a modalidade 2. E a modalidade 3 é bem diferente. A modalidade 3 é uma equipe que faz parte da unidade odontológica móvel. Dessa forma, a gente tem 3 tipos de equipe. É uma pergunta decoreba, mas é uma pergunta simples. Você tem que saber esse tipo de questão, porque vira e mexe tem questões a respeito dessas modalidades de equipe de saúde bucal. Só lembrando, a equipe de saúde bucal não faz parte da equipe mínima da saúde da família. Ela pode ser agregada à equipe mínima e aí, consequentemente, já não faz parte de uma equipe mínima, vai fazer parte de uma equipe de uma forma geral em relação à saúde da família. E aqui o último quiz 744, banca VUNESP Guaratinguetá. Questão bem simples, porque a gente, por eliminação, conseguiria chegar numa alternativa bem tranquilamente. Podem ser associados ou associadas às formas sistêmicas da periodontite. Alternativa A, forma sistêmica da periodontite. A, enfisema pulmonar e gengivite. B, complicações na gravidez e diabetes mellito. C, esclerose lateral amiotrófica e cárie dentária. D, DTM e gengivite. E E, esquizofrenia e cárie dentária. Todas as alternativas têm alguma das palavras são de ordem local. Tanto cárie dentária quanto gengivite já não são relacionadas a distúrbios sistêmicos. Então, as alternativas que têm cárie dentária e gengivite a gente já consegue eliminar. Então, consequentemente, enfisema pulmonar poderia estar associado e gengivite, a gente já elimina a alternativa A. A alternativa C, esclerose lateral amiotrófica, seria alguma coisa sistêmica, e cárie dentária, local. Gengivite, DTM e gengivite, já elimina. E E, esquizofrenia e cárie dentária também elimina. A gente fica bem tranquilamente com a alternativa B, complicações na gravidez e diabetes mellito. Lembra que a paciente que está gestante, ela tem ela tem uma predisposição à doença periodontal. Tanto tem que ela pode ter, numa frequência muito maior que a população de uma forma geral, granuloma piogênico na gengiva, por conta dessa questão de alterações hormonais que acontecem na gravidez. E aí pode ter complicações na região de periodonto. Isso acontece em função principalmente das alterações hormonais que as gestantes elas estão passando. E também, diabetes mellitus está intimamente relacionado com um problema periodontal. Tanto o diabetes ele prejudica a periodontite, quanto a periodontite também pode dificultar, por exemplo, a questão de controle glicêmico. Já foi comprovado cientificamente que pacientes em que tem um tratamento periodontal a ser realizado e não é realizado, eles têm uma dificuldade maior do controle glicêmico quando comparado com aqueles pacientes que têm um problema periodontal e foram tratados periodontalmente. Então, o problema periodontal pode dificultar o tratamento da diabetes mellitus, e o diabetes mellitus, por exemplo, também pode dificultar a questão
ela pode agravar o problema periodontal, como por exemplo, o diabetes mellitus ele pode modificar a questão vascular, na questão gengival. Diabetes mellitus pode modificar também a composição do fluido que circula na região de sulco gengival. Então, geralmente, nesses pacientes com diabetes mellitus, o fluido gengival contém uma maior quantidade de açúcar que vai predispor aquela região subgengival a ter uma flora bacteriana diferenciada em função dessa presença de açúcar. Um paciente com diabetes mellitus vai ter um problema em relação aos neutrófilos, mas também os macrófagos desses pacientes vão estar hiperreativos, provocando uma maior reabsorção óssea na região de osso alveolar. Consequentemente, a perda óssea nesses pacientes com diabetes mellitus também vai acontecer de forma mais agressiva. Então, um influencia o outro. O problema periodontal pode dificultar o tratamento da diabetes e a diabetes pode potencializar a perda óssea por distúrbios que acontecem na região de tecido gengival, principalmente quando a gente fala de tecido vascular e também relacionados aos macrófagos que vão estar hiperreativos nesses pacientes de diabetes, provocando uma maior reabsorção óssea. Então esse foi o quiz da semana 10. Já queria desejar de antemão para você, se você for acompanhar a nossa Superclass ainda, a gente vai ter uma outra oportunidade de desejar um feliz 2020, um 2020 que você conquiste todos os seus objetivos. Se você vai prestar um concurso, claro que o objetivo principal seria uma vaga num emprego público. Acompanhe a gente porque vai lá no nosso canal do Telegram, a gente tem a nossa rede social no Instagram, YouTube, Facebook, acompanhe a gente porque lá a gente vai estar postando dicas diferentes nas nossas diferentes redes. O canal do Telegram tá muito bacana, tá com mais de 230 inscritos lá. Vai lá e se inscreve. Se você não tem o Telegram ainda instalado no seu celular, a gente posta áudios exclusivos lá no grupo Telegram, áudios de motivação, áudios de táticas ou técnicas de estudo também. Tá bom? Então, um grande 2020 para você que não vai estar presente na nossa Superclass. Um grande abraço e quem vai estar na Superclass até terça-feira.